Olá a todos e muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, consultor e engenheiro de segurança em redes de computadores. E hoje a gente segue com o assunto de DOS e DDoS, o Denial of Service, o Distributed Denial of Service, tratando de um tipo de ataque em particular chamado de HTTP Flood. Dentre os vários tipos de DOS e DDoS, vamos tratar deste ataque volumétrico, conhecido como HTTP Flood. Dando sequência nessa ideia de vídeos mais curtos e vídeos semanais, um vídeo por semana, peço que vocês me ajudem clicando aqui no link abaixo, aqui na descrição, para uma pesquisa, duas perguntinhas, qual que é o melhor dia, qual que é a melhor hora para a publicação dos vídeos. Muito obrigado para quem já ajudou clicando, algumas pessoas já fizeram isso, eu agradeço muito. Sem mais delongas, vamos lá. Falemos, portanto, de HTTP Flood. Começo dizendo para vocês que esse é um ataque de camada 7, ou seja, quando a gente olha lá no modelo OSI, no modelo OSI, que é o modelo que define tudo que a gente sabe sobre redes, ele é um ataque de camada 7, ou seja, ele acontece na camada de aplicação. Por quê? Porque ele trabalha em cima do HTTP, que é um protocolo de camada 7. A grande maioria dos ataques de DOS e DDoS acontecem na camada 4, camada de transporte, ou na camada 7, camada de aplicação, embora possa acontecer em outros também. Além disso, o ataque de HTTP Flood ele é um ataque do tipo volumétrico. Como assim volumétrico, Marcos? Pois é, vamos voltar lá atrás e lembrar o seguinte, tem um outro vídeo que fala sobre DOS e DDoS especificamente, mas o objetivo de um ataque DOS e DDoS é de deixar algum recurso computacional não disponível, deixar um recurso indisponível. O ataque volumétrico faz isso através da quantidade de informação. Por exemplo, falando de HTTP Flood, ele é um ataque volumétrico que pode ser causado, por exemplo, pelo número de conexões concorrentes. Pode ser causado, por exemplo, pelo número de conexões por segundo. Pode ser causado, por exemplo, pelo número de throughput, pela banda. Vamos dar um pouco mais de detalhes, começando por conexões concorrentes. Lembra que um servidor, a gente costuma desenhar ele assim, né? Um servidor, nesse caso aqui ele é um servidor web, www, então é um site que está na internet, por exemplo, e por ser HTTP, ele trabalha com o protocolo TCP como transporte. E o TCP ele é um protocolo que mantém controle de sessões, ele é stateful, ele mantém controle de sessões. Isso quer dizer que para cada conexão, ou seja, para cada usuário que vier aqui no servidor, www.esse servidor aqui, buscar a página, ele vai colocar nessa tabelinha de conexões informações sobre esse cara que veio buscar. Qual que é o IP, a que quantidade começou, como é que está a sessão, e ele vai colocando aqui nessa tabela. Lembrando que o servidor ele é um recurso finito, ele tem recursos finitos, ele é uma máquina com recursos finitos, recursos que se esgotam. Então, se a gente tiver muitos usuários aqui, por exemplo, muitos usuários que estão ao mesmo tempo acessando essa página loucamente, digitando lá no navegador www.paginaqui.com.br, por exemplo, essa tabela ela pode encher, ela pode ficar cheia. Ou seja, para cada uma dessas conexões, a gente vai lá e coloca na tabela. Se essa tabela se esgota, a gente fala que ela chegou no limite, esse servidor está no limite das conexões concorrentes que ele aguenta. E aí, dali em diante, pode ser que qualquer máquina que tentar conectar nesse site não vai conseguir, porque a tabela está cheia. Porque nesse caso foi um ataque volumétrico que aconteceu. Percebe que isso pode nem ser um ataque. Por exemplo, no dia da declaração do imposto de renda final, é muito comum que a gente tente acessar um site, ou por exemplo, no resultado do vestibular, que muita gente tente acessar um mesmo site ao mesmo tempo. Não chega a ser um ataque, ou seja, não é intencional, mas pela quantidade de conexões que aquele site está recebendo naquele momento, ele para de funcionar. Outro exemplo de ataque volumétrico HTTP Flood é pela quantidade de conexões por segundo. Por quê? Porque esse mesmo servidor de antes, vou botar ele aqui embaixo, esse mesmo servidor, ele tem um limite máximo de conexões que ele pode receber num determinado segundo. Como assim, Marcos? Pensa em ti quando está no trabalho, por exemplo. Tu está no trabalho, teu dia ele parece estar bem tranquilo, tu olhou a tua agenda, tu não tem praticamente nada naquele dia, é um dia tranquilo. Mas aí naquele mesmo minuto, 15 pessoas vêm falar contigo para pedir uma reuniãozinha rápida, tu recebe 10 telefonemas, 17 e-mails,
e mais alguma outra coisa acontecendo, e tu tropeça e cai de cabeça no chão. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Bom, embora teu dia não esteja tão cheio, naquele determinado momento do tempo, tu não consegue dar conta de tudo aquilo. As conexões por segundo, o ataque de HTTP Flood volumétrico, explorando conexões por segundo, trata exatamente disso. A tabela aqui, a tabela do site TCP, ela não está cheia, mas naquele segundo no tempo, ele recebe mais conexões do que ele consegue dar conta. E aí, de novo, se algum usuário tentar acessar o site naquele mesmo segundo, pode ser que ele não consiga porque não há recurso suficiente. E finalmente, outra forma, é um ataque que explore o throughput, ou seja, a banda daquele servidor. Como assim? Vamos botar ele aqui embaixo de novo, o mesmo servidor. E agora vamos supor que esse usuário aqui em particular, ele está indo até esse servidor para fazer o download de um arquivo. Ele está baixando um arquivo que está nesse servidor aqui, nessa página web, é um arquivo que tem 10 GB. Olha, 10 GB é bastante para um arquivo. Isso vai demorar talvez aqui o quê? Uns 10 minutos, talvez mais, talvez menos. Mas durante todo esse tempo, essa máquina e o servidor vão estar conversando. Agora vamos supor que mais e mais gente vem aqui ao mesmo tempo buscar esse mesmo arquivo. A gente vai ter um problema de banda, porque o throughput desse servidor pode não ser suficiente para atender a todos. Ele não consegue entregar esse arquivo de 10 GB para todos ao mesmo tempo. Não é exatamente as conexões o problema é a quantidade de informação, é a banda, o throughput. Essa é uma outra possibilidade de ataque HTTP Flood. Vamos colocar tudo junto aqui então para finalizar essa parte teórica e depois eu quero mostrar para vocês um exemplo de verdade com software de verdade que vocês podem acessar de casa. Então, quando eu falei aqui, por exemplo, de várias pessoas no dia do vestibular buscando o resultado e derrubar o servidor por causa disso, esgotando as conexões concorrentes, isso não é um ataque, isso é uma coisa natural, pode acontecer. Assim como pode acontecer de vários usuários irem num servidor, baixar o mesmo arquivo pesado e o servidor não dá conta disso. Não é um ataque, é uma coisa que pode acontecer. Quando a gente fala de ataque propriamente dito, a gente está falando de alguém, geralmente o hacker aqui, né, que tenta fazer isso de uma forma intencional. Explorar a quantidade de conexões concorrentes, conexões por segundo e banda de uma forma intencional. A forma mais tradicional disso acontecer é: esse hacker sabe que esse computador dele não tem recurso suficiente para derrubar aquele site pela quantidade de conexões ou pela banda. Então isso geralmente acaba acontecendo na forma de botnet. Como assim botnet? Tem um vídeo que trata só sobre isso. O último vídeo que eu publiquei é exatamente esse assunto. Mas, ao invés do hacker atacar diretamente esse servidor, na verdade esse hacker controla um outro servidor, que é um servidor de CIC, um servidor de comando e controle. Na verdade esse hacker ele infecta várias máquinas aqui ao redor do mundo, e lembra que o maior ataque conhecido até hoje teve mais de 150 mil máquinas infectadas, então elas estão infectadas e elas passam de forma então infectada a responder para esse servidor de comando e controle. Então na prática, esse hacker ele dá um OK aqui no computador dele, isso dispara um comando aqui para o servidor de comando e controle, que conversa então com todas essas máquinas de usuários que geralmente nem sabem que estão infectados, e essas máquinas passam então a mandar conexões, mandar banda, throughput alto para esse servidor, que aí pode não dar conta e parar de funcionar. Para ilustrar tudo isso e colocar tudo isso junto, vamos mostrar um exemplo de uma ferramenta de verdade então que trata desse assunto. E para finalizar então, eu quero mostrar um exemplo de ferramenta para ataques de HTTP Flood. Dentre várias que existem por aí, como o Hulk, o Torhammer, Safira, sem dúvida alguma o Loic é a ferramenta web, além de ter uma versão desktop, mais fácil de usar e mais representativa para a gente. E para demonstrar isso, a gente está aqui no Google, vou procurar por Loic Web, abrimos já o primeiro resultado e pronto. O que a gente está olhando aqui agora é simplicidade. Está mostrando para vocês o seguinte: existem possibilidades de gerar ataques DOS, nesse caso HTTP Flood, mesmo para quem não sabe nada de programação, não sabe nada de redes, não sabe nada de segurança, mas essa pessoa pode muito bem vir aqui, digitar HTTP, por exemplo, www.terra
Essa pessoa pode dizer que quer gerar, por exemplo, 20 conexões, 20 requests por segundo, e isso pode implicar em até mais conexões, cada request pode gerar mais conexões, inclusive. A gente vai apertar aqui o F12 para abrir a aba do desenvolvedor, para a gente ver isso acontecendo aqui no browser. Então, basicamente, URL, requests, opcional, inclusive, liga o laser, vamos deixar aqui por 50 conexões, 50 requisições, na verdade, 54. E a gente vê isso aqui acontecendo agora, nesse momento. O navegador aqui está loucamente bombardeando o servidor lá do outro lado com conexões. A gente está recebendo 200 como resposta do HTTP, que é o OK. E a gente vê aqui aumentando o valor de bem-sucedidos. Qual que é a questão? O que está em jogo aqui? É óbvio que uma máquina sozinha não vai ter poder computacional suficiente para derrubar qualquer tipo de servidor lá do outro lado. Mas o que a gente está enxergando aqui é a simplicidade. O quão fácil é para uma pessoa fazer isso. Esgotar talvez a quantidade de conexões lá do outro lado, não sozinho, mas de repente chamando mais colegas, mais amigos, para fazer isso ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, gerando essa quantidade de conexões, aumentando aqui loucamente a quantidade de conexões, de requests, colocando ainda aqui o payload, pode colocar payload aqui dentro ainda para tentar causar algum problema de banda, mas na prática aqui, esse é o Loic, uma ferramenta aberta que se intitula uma ferramenta de pen test, de teste de penetração, mas que na verdade das verdades, não nasceu para fazer teste de penetração e sim para ser usada como uma ferramenta de ataques DOS e DDoS. Chegamos, portanto, ao final do dia de hoje. Falamos sobre HTTP Flood, sobre Loic, nesse universo então dos ataques DOS e DDoS, dos ataques volumétricos. Falamos sobre HTTP Flood. Obrigado a todo mundo aí pela presença e pelo tempo que passaram comigo. Me ajudem, por favor, clicando no link na descrição abaixo. São duas perguntinhas. Qual que é o melhor dia, qual que é a melhor hora para publicação dos novos vídeos que agora são semanais. Novamente, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e pode deixar um comentário aí que sempre que possível eu retorno para vocês. Novamente, obrigado e um grande abraço.